INTP é uma das personalidades mais raras de todo o MBTI e, por algum motivo, representa cerca de 90% da população na internet, a menos que você assista aos vídeos do João Caetano, Felipe Neto e do Condzilla. Às vezes, pode ser bem difícil saber se você é ou não INTP de verdade, pois muitas das características que definem esse tipo, como as suas dificuldades de se socializar, seus interesses e obsessões por assuntos pouco convencionais, a sua pouca assertividade na sua fala, a sua dificuldade para olhar nos olhos das pessoas enquanto falam, as suas dificuldades com frustrações e saber lidar com as suas emoções de forma saudável e social, também são todas características do TEA, ou transtorno do espectro autista. INTPs são conhecidos pela sua incrível inteligência sobre todos os outros tipos. Albert Einstein e o L do Death Note, por exemplo, são ambos INTPs. Só que Deus sabia que, se fosse por isso, os INTPs seriam fortes demais e dominariam o mundo inteiro. E para compensar isso, ele também deu a esse tipo uma incrível quantidade de preguiça e tirou dele toda a sua capacidade de se socializar sem parecer um psicopata ou pior, parecer o Orochinho. No Big Five, os INTPs têm baixa extroversão e alta agradabilidade, dois traços ligados à socialização. Pessoas extrovertidas tendem a ser bem mais motivadas, mais alegres e mais sexuais. Pessoas com alta agradabilidade tendem a relatar melhores relacionamentos e melhor satisfação de vida. Isto é, além de serem virgens, INTPs também têm uma alta propensão à depressão. No Personality Database, INTPs parecem ser os mais propensos a serem assexuais, gostarem de animes, terem baixíssima empatia e inteligência emocional, gostarem de humor negro, pensarem demais, gostarem de matemática, serem aromânticos, estarem no espectro assexual, seja lá que porra foi essa, gostarem de Doki Doki Literature Club, não gostarem de serem fotografados, não fumarem, gostarem de JoJo, falarem sozinhos, não gostarem de bebês, serem gamers, gostarem de Star Wars, nunca terem tido um relacionamento amoroso, estar no espectro romântico, gostarem de One Piece, usarem Discord e vários outros motivos para eles nunca terem transado na vida. Sendo assim, o que um INTP poderia fazer com tudo isso? Bem, isso é muito fácil. Quando olhamos para os grandes INTPs, talvez possamos ter alguma ideia. Por exemplo, o PewDiePie. Por muito tempo, o maior youtuber do mundo. Ele era um garoto sueco que se mudou para a Itália e tem uma incrível e linda namorada. Ele parece ir contra o estereótipo de INTP, que por muito tempo as pessoas até colocavam ele como extrovertido. E talvez esse seja o motivo do seu sucesso. Ele sempre se expunha, sempre falava e sempre gritava e se expressava de formas que é bem raro você imaginar um INTP fazendo. Charles Critical, diferentemente do PewDiePie, esse sim consegue ser um estereótipo completo desse tipo. Todos os vídeos que ele posta parecem ser tirados de um canal de shitpost do Discord, e eis a grande diferença dele. Ele compartilha isso com o maior número de pessoas possível, ao invés de manter tudo isso entre os amigos dele. Immanuel Kant, apesar de nunca ter se casado, Kant foi considerado um dos maiores pensadores da Europa moderna, um dos grandes motivos para isso. E mesmo assim, era muito famoso por dar festas e pelas suas amizades. Kant tinha até um método para interagir com pessoas. Ele dizia que toda conversa precisava começar com uma piada, partir para uns assuntos mundanos e resumir tudo o que aconteceu naquela semana. E depois, fechar a conversa sempre com mais piadas e mais risadas. Ele conseguia sistematizar até essas situações sociais e não só as lógicas e da filosofia, ao invés de ver o pior nas interações sociais, como muitos INTPs fazem. Charles Darwin, dizem as lendas, que ele foi o primeiro INTP a sair de casa na história. Ele colocou o seu olhar analítico de TI dominante para observar os animais e usou a NE para conectar os padrões entre elas. Mais uma personalidade intelectual que usou isso da melhor forma possível. Marcus Pearson, também conhecido como Notch, um INTP criador do Minecraft, um dos, se não o maior, game multiplayer do mundo. E por fim, Abraham Lincoln, um dos maiores presidentes dos Estados Unidos. Ele se importava muito com o social e era contra a escravidão. Ele lutava pelas minorias e foi uma das maiores influências para o partido de esquerda americano. Ele era, como dizia o seu lema, um homem do povo para o povo. E talvez esse povo seja o que os INTPs mais precisem: se importar com as pessoas ao invés de voltar as suas costas para elas. No behaviorismo, uma das coisas que mais ajudam pessoas a melhorarem de traumas e ficarem mais corajosas é exatamente se expor às coisas das quais elas têm mais medo. O termo fármacon, do grego, significa remédio,
ou veneno. Para uma pessoa de personalidade esquiva, por exemplo, o medo de socialização é extremamente alto, mas a única forma de curar isso é por se expor às situações sociais até criar uma resistência delas e cultivar experiências para saber como lidar com elas. Pois as coisas que nós mais tememos tendem a ser as coisas que nós mais precisamos enfrentar.